Você já se sentiu sobrecarregado pelas críticas, injustiças ou pressões que o mundo coloca sobre você? Já desejou uma paz verdadeira que proteja sua mente e traga clareza mesmo nos momentos mais desafiadores? Jesus, no Sermão da Montanha, trouxe uma promessa revolucionária que ainda ecoa hoje. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Uma declaração que desafiou a mentalidade de poder e força da época, e continua a fazer isso em nossos dias. Mas o que significa ser manso? A mansidão não é fraqueza, ela é força sob controle, uma confiança inabalável em Deus mesmo, diante de desafios. Foi isso que Moisés demonstrou ao interceder pelo povo rebelde de Israel, confiando na justiça divina. Foi o que Jesus personificou ao enfrentar perseguições e sofrimento com amor e humildade. E é algo que nós, hoje, somos chamados a viver, protegendo nossa mente das pressões do mundo e confiando no Consolador, que nos guia e provê. Neste vídeo, vamos explorar a promessa de Jesus, os exemplos de mansidão na Bíblia e como essa virtude pode transformar sua vida agora mesmo. Não saia daí, a resposta que você procura pode estar aqui. Agora vamos aprender com Jesus Cristo, mas antes de começar, confira se você está inscrito no canal. Os próximos vídeos serão uma série que vai te ajudar a entender muito mais sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. Imagine estar em uma colina, cercado por uma multidão de rostos ansiosos, todos esperando ouvir algo que mudaria suas vidas. Era um cenário simples, mas poderoso. O céu estava azul, o vento soprava suavemente e ao centro estava Jesus. Com palavras claras e uma presença que transmitia paz, ele começou a ensinar. Foi ali, naquele momento, que ele proferiu uma das promessas mais profundas e, para muitos, inesperadas. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Para entendermos a força dessa promessa, precisamos voltar à época de Jesus. A Palestina estava sob o domínio opressivo do Império Romano e o povo judeu vivia ansioso por libertação. Muitos acreditavam que a vitória viria pela força, pela rebelião, pelo confronto direto contra os romanos. A ideia de que os mansos herdariam qualquer coisa, muito menos a terra, parecia absurda e contrária à lógica humana. Naquele tempo, mansidão era frequentemente vista como fraqueza. Ser manso era ser submisso, vulnerável, sem voz. Contudo, Jesus vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele não estava falando de fraqueza, mas de força sob controle. Ele estava mostrando que a verdadeira vitória não vem pela imposição ou violência, mas pela confiança em Deus, pela humildade de espírito e pela submissão à vontade do Pai. A multidão ao pé daquela colina esperava ouvir palavras que inflamassem seus corações para lutar, mas o que ouviram foi um chamado à transformação interior. Ser manso não era ser passivo, mas ter o poder de resistir às provocações do mundo sem perder a paz. Era saber que a justiça e o triunfo não vêm das próprias mãos, mas das mãos de Deus. Jesus estava ensinando algo revolucionário, que o reino de Deus não pertence aos poderosos ou orgulhosos, mas àqueles que escolhem depender dele, que escolhem viver com um coração submisso, capaz de amar mesmo quando injustiçado. E o que significava herdar a terra? Era muito mais do que uma porção de território físico. Para os judeus, a terra prometida era símbolo da bênção de Deus, da paz e da prosperidade sob o cuidado divino. Jesus ampliou esse significado para algo eterno, uma nova terra, onde não haverá dor, guerra ou injustiça. Os mansos não apenas herdariam um lugar no futuro reino celestial, mas experimentariam a paz e a presença de Deus em suas vidas, aqui e agora. Essa promessa era tanto um convite quanto um desafio. Jesus estava chamando todos, tanto naquela colina quanto em qualquer lugar e época, a abandonarem a mentalidade de conquista pela força e a abraçarem o caminho da mansidão, que reflete o próprio coração de Deus. Hoje, a promessa de Jesus
ecoa tão poderosa quanto naquele dia no monte. Em um mundo cheio de conflitos, ansiedade e pressões, para reagir com orgulho ou violência, a mansidão ainda é um caminho difícil, mas glorioso. Herdar a terra é confiar que Deus está no controle e que Ele é fiel para cumprir suas promessas. A questão é: estamos dispostos a ser mansos e deixar que Ele guie nossas vidas? Moisés é um dos nomes mais marcantes da Bíblia. Um líder escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Mas o que muitos talvez não percebam é que Moisés não era conhecido apenas por sua coragem ou grandes feitos, mas por algo surpreendente: sua mansidão. A Bíblia o descreve como o homem mais manso da terra. Números, capítulo 12, versículo 3. E é exatamente essa qualidade, tão incompreendida, que transformou Moisés em um exemplo eterno de liderança servidora e confiança em Deus. Imagine Moisés no início de sua jornada. Ele havia fugido do Egito após matar um egípcio e vivia como pastor no deserto de Midian. Um dia, enquanto cuidava das ovelhas, ele se deparou com algo extraordinário. Uma sarça ardente que não se consumia. Dali, Deus o chamou para retornar ao Egito e libertar seu povo. Moisés, hesitante, questionou sua capacidade. Ele não era eloquente e se sentia inadequado para a tarefa. No entanto, sua mansidão começou a se manifestar ali, pois ele estava disposto a ouvir e obedecer, mesmo sentindo-se pequeno diante do grande desafio. Conduzir o povo de Israel foi uma missão repleta de momentos tensos. Eles murmuraram contra Moisés inúmeras vezes, acusando-o de levá-los ao deserto para morrer, reclamando da falta de água, do maná e da longa espera pela terra prometida. Houve ocasiões em que sua paciência foi severamente testada. Um desses momentos críticos aconteceu quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei. Enquanto ele estava na presença de Deus, o povo, impaciente, fez um bezerro de ouro para adorá-lo. Imagine a cena. Moisés desce do monte com as tábuas em mãos e vê o povo envolvido em idolatria. Ele poderia ter abandonado aquela nação rebelde ali mesmo, mas em vez disso, Moisés escolheu interceder. Com o coração quebrantado, ele se colocou entre Deus e o povo. Senhor, ele orou, perdoa-lhes o pecado. Se não, risca-me do teu livro que tens escrito. Êxodo capítulo 32, versículo 32. Essa atitude revela a profundidade de sua mansidão. Ele não estava preocupado com sua reputação ou posição, mas com o bem-estar do povo e o cumprimento das promessas de Deus. Outro exemplo de sua mansidão ocorreu quando sua própria liderança foi desafiada. Em Números capítulo 12, Arão e Miriam, seus próprios irmãos, falaram contra Moisés, questionando sua autoridade. Eles disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Números capítulo 12, versículo 2. Moisés, em vez de se defender ou retaliar, permaneceu em silêncio. Ele confiou em Deus para lidar com a situação, e Deus agiu. Ele chamou Arão, Miriam e Moisés à tenda da congregação e defendeu Moisés com palavras claras. Com ele, falo face a face claramente e não por enigmas. Números, capítulo 12, versículo 8. Como resultado, Miriam foi acometida de lepra, mas novamente, Moisés intercedeu por ela. Ele não buscou vingança, mas pediu ao Senhor que a curasse. A mansidão de Moisés não era passividade. Ele enfrentou Faraó, liderou um povo rebelde e foi usado por Deus para realizar milagres incríveis, como a abertura do Mar Vermelho. Mas em todas as situações, ele demonstrou que sua força vinha da confiança total em Deus. Ele sabia que a justiça pertencia ao Senhor e que sua missão era servir, não impor sua própria vontade. Moisés nos ensina que a mansidão não é fraqueza, mas força sob controle.
É a capacidade de liderar com paciência, interceder em meio à oposição e confiar que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Sua história é um convite a vivermos com o mesmo coração humilde, confiando em Deus para nos guiar e fazer justiça em nosso favor. Coloque nos comentários se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que tenha vivido essa situação. Escreva nos comentários e eu vou te ajudar. Quando pensamos em mansidão, o maior exemplo que podemos encontrar é o de Jesus Cristo. Ele, sendo o Filho de Deus, escolheu viver entre nós, não como um rei poderoso com exércitos e riquezas, mas como um servo humilde, manso de coração. Sua vida, desde o nascimento até a crucificação, nos mostra que a verdadeira força não está na imposição, mas na confiança total em Deus e no amor incondicional. Imagine um rei chegando ao mundo. Você esperaria palácios, riquezas e celebrações grandiosas. Mas quando Jesus nasceu, foi em um estábulo cercado por animais. Seu berço foi uma manjedoura, um simples coxo onde os animais comiam. Essa cena já anunciava que ele não veio para dominar pela força, mas para servir e transformar corações. Desde o início, Jesus mostrou que sua missão era diferente. Ele cresceu como um simples carpinteiro, vivendo uma vida comum, longe de ostentações. Mesmo assim, ele sabia quem era: o Filho de Deus, enviado para resgatar a humanidade. E foi nessa identidade que Jesus encontrou sua força, jamais precisando provar seu valor com arrogância ou poder. Quando Jesus começou seu ministério, sua mansidão ficou evidente. Ele curava os doentes, alimentava os famintos e acolhia os marginalizados. Mas, mesmo fazendo o bem, ele enfrentou críticas e rejeição. Líderes religiosos com corações endurecidos acusavam-no de quebrar as tradições e até o chamavam de blasfemo. Havia momentos em que Jesus poderia ter usado seu poder para silenciar os opositores. Ele podia ter dado uma ordem e feito seus inimigos desaparecerem. No entanto, em vez disso, ele escolhia responder com paciência e sabedoria. Como no episódio em que uma mulher foi trazida até ele, acusada de adultério. Os líderes religiosos queriam apedrejá-la, mas Jesus, com mansidão, disse: "Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra." João capítulo 8, versículo 7. Suas palavras desarmaram a multidão, não pela força, mas pela verdade. No fim de seu ministério, Jesus enfrentou a maior demonstração de rejeição e sofrimento. Ele foi traído por um de seus discípulos, preso e levado a julgamento diante de homens que buscavam sua morte. Açoitaram-no, zombaram dele, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça e o carregaram até o Gólgota, onde seria crucificado. Durante todo esse processo, Jesus permaneceu manso. Ele poderia ter chamado legiões de anjos para libertá-lo, mas escolheu não fazê-lo. Em vez de responder com raiva ou vingança, ele confiou no plano de Deus. Enquanto estava na cruz, em agonia, ele pronunciou palavras que revelam a profundidade de sua mansidão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Quem, senão alguém com força divina, poderia amar tão profundamente em meio a tanto sofrimento? A história não termina na cruz. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, mostrando que a mansidão não é fraqueza, mas a verdadeira força. Ele venceu a morte, não com violência, mas com obediência ao Pai e amor por toda a humanidade. Sua ressurreição é um lembrete de que a humildade e a confiança em Deus sempre triunfam. Jesus não apenas viveu a mansidão, ele nos convida a segui-la. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, ele diz: "Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas." Esse convite é para todos que se sentem cansados, sobrecarregados pelas lutas da vida.
Ao seguir o exemplo de Jesus, encontramos paz, porque não estamos sozinhos. Deus está no controle. A mansidão de Jesus é um lembrete de que não precisamos lutar com nossas próprias forças. Ele mostrou que a verdadeira força vem de depender de Deus, amar incondicionalmente e responder ao ódio com graça. Sua história nos inspira a enfrentar os desafios da vida com coragem, sabendo que, quando confiamos no Pai, nada pode nos separar do seu amor. Que o exemplo de Jesus nos motive a sermos mansos de coração, confiando que, assim como ele venceu, também venceremos. Estamos chegando à reta final deste vídeo e percebi que você ainda não deixou o seu like. Isso é muito importante para que o YouTube continue divulgando nossos conteúdos, permitindo que a gente continue ajudando você. Então, deixe o seu like. É rápido, fácil e, o melhor, de graça. Continuando. Você já se sentiu sobrecarregado pelas pressões do dia a dia, como se as expectativas, críticas e ataques do mundo fossem uma tempestade constante sobre sua mente e coração? A boa notícia é que Jesus nos deu um caminho para enfrentar tudo isso. A mansidão, não como fraqueza, mas como uma força interior, guiada pela confiança em Deus. Vamos explorar como viver a mansidão hoje pode trazer proteção para sua mente e herança para sua vida. A mansidão não é algo que simplesmente aparece. Ela começa no coração, como uma semente plantada por Deus. É uma escolha consciente de entregar o controle das situações a Ele, em vez de reagir com raiva ou desespero. No mundo de hoje, onde somos constantemente pressionados a nos defender, a provar nosso valor e a reagir rapidamente, viver em mansidão é um verdadeiro ato de coragem. Imagine alguém que enfrenta diariamente desafios no trabalho, críticas de colegas ou a correria da vida familiar. A tendência natural seria revidar, justificar-se ou até se sentir derrotado. Mas a mansidão nos convida a uma abordagem diferente. Ouvir mais, responder com calma e confiar que Deus está vendo tudo. É lembrar que nossa identidade não vem das palavras dos outros, mas do que Deus diz sobre nós. Vivemos em um mundo cheio de vozes, redes sociais, notícias, opiniões de todos os lados, cada uma tentando nos influenciar ou nos desestabilizar. A mansidão atua como um escudo, protegendo nossa mente dessas pressões. Quando escolhemos ser mansos, estamos dizendo: eu não preciso absorver tudo isso. Minha segurança está em Deus, não no que as pessoas pensam ou dizem. Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, nos ensina algo essencial. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A mansidão nos leva a essa paz, porque ela nos ensina a confiar que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece um caos. Praticamente, isso significa que quando você é criticado, em vez de reagir com raiva, pode pausar, respirar e orar. Quando se sente pressionado a agir de forma impulsiva, pode lembrar-se de que Deus está guiando seus passos. Assim, a mansidão não apenas protege sua mente, mas também transforma suas reações e traz calma para situações difíceis. Outro aspecto poderoso da mansidão é confiar em Deus para guiar e prover em todas as circunstâncias. Pense em Abraão, que mesmo diante de decisões difíceis, escolheu confiar em Deus. Ele sabia que não precisava lutar por sua herança, porque Deus já havia prometido. Levante os olhos e veja. Tudo o que você está vendo será seu e de seus descendentes. Gênesis capítulo 13, versículo 14 e 15. Da mesma forma, viver em mansidão hoje significa acreditar que Deus está trabalhando em seu favor, mesmo quando não vemos o resultado imediato. Talvez você esteja enfrentando desafios financeiros, problemas familiares ou decisões importantes em sua vida.
A mansidão o chama a descansar, sabendo que Deus é fiel e proverá o que você precisa no momento certo. Quando confiamos em Deus para guiar e prover, nossas escolhas mudam. Em vez de agir com pressa ou desespero, aprendemos a esperar no Senhor. Isso não significa passividade, mas uma confiança ativa que nos leva a obedecer e seguir sua direção, mesmo quando ela parece desafiadora. Jesus prometeu: "Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra." Mateus capítulo 5, versículo 5. Essa herança não é apenas sobre o futuro, mas também sobre o presente. Os mansos vivem com a paz de saber que Deus cuida deles. Essa paz é uma herança que dinheiro nenhum pode comprar e que nos fortalece em meio às lutas da vida. Viver em mansidão é um convite a experimentar essa herança todos os dias. É escolher proteger sua mente das vozes negativas, confiar no cuidado de Deus e viver de uma forma que reflete sua presença em sua vida. Não importa o quão difícil a situação pareça, lembre-se: Deus vê, Deus cuida e Deus recompensará. Aplicar a mansidão no dia a dia não é algo que acontece da noite para o dia, mas é uma jornada. Começa com pequenas escolhas. Responder com gentileza, mesmo quando atacado. Esperar no Senhor, mesmo quando a ansiedade tenta dominar. E lembrar que você não está sozinho. Deus está com você, guiando seus passos, protegendo sua mente e garantindo sua herança. Que hoje você possa viver em mansidão, protegendo sua mente das pressões do mundo e confiando em Deus para guiar cada aspecto da sua vida. Afinal, a mansidão não é fraqueza, é a força divina que nos conecta ao coração de Deus e à sua promessa eterna. E assim, chegamos ao fim dessa jornada pela promessa de Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas antes de você sair, quero que pare e reflita. Essa não é apenas uma história antiga ou um ensinamento distante. Essa promessa é viva e se cumpre todos os dias, aqui e agora, na terra em que vivemos. Quando escolhemos a mansidão, confiando em Deus, mesmo diante das críticas, desafios e injustiças, experimentamos uma proteção divina que alcança nosso coração e nossa mente. Vemos essa promessa se cumprir no consolo que Ele nos dá, na força que encontramos na humildade e na paz que só quem confia nele pode experimentar. Então, fique atento, porque essa história continua se desenrolando. Na sua vida, cada escolha de amar, de perdoar, de confiar, de ser manso em um mundo caótico, é uma declaração de fé na promessa de Jesus. Você faz parte dessa herança, e nunca se esqueça: o Consolador está com você, guiando cada passo. Confie nele e viva essa promessa hoje e sempre. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo nossos próximos vídeos. Até o próximo vídeo!